Queridos irmãos, mais um momento do Evangelho Luz no Lar, de Fabiano de Cristo, momento em que nós nos reunimos para ler um trecho do Evangelho que foi nos deixado pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos e que reverbera hoje, até hoje, em nossos corações. Para hoje vamos ler um trecho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz sobre aqueles que verdadeiramente entrarão no reino dos céus. E diz assim: Senhor, Senhor, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E segue o trecho do Evangelho e diz o seguinte: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu, por estar edificado na rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a ruína. Com essa mensagem belíssima, o Cristo nos convida a olharmos para nossas vidas e para sabermos o quanto estamos rumo à nossa evolução pessoal em direção ao reino dos céus, em direção à felicidade. Então, não é sobre aquilo que nós dizemos, mas sim sobre aquilo que nós fizemos. Qual é a atitude que nós temos no cotidiano com aqueles que nos cercam, com aqueles que nos ajudam, com aqueles que nos são filhos, familiares, amigos, irmãos de caminhada no cotidiano do trabalho, enfim, no cotidiano do estudo, seja qual for a nossa atividade cotidiana. São esses os nossos irmãos, para quem temos que olhar e saber se nós estamos construindo as nossas relações em cima de rochas ou em terrenos áridos, em terrenos areiosos que ruem a qualquer chuva que venha inundar. Então, quando Jesus nos convida a olharmos se estamos construindo as nossas relações sobre a rocha, se estamos construindo as nossas verdades que são efêmeras ou que são sólidas, como está a nossa fé? A nossa fé é edificada em cima daquilo que alguém nos diz ou aquilo que faz sentido para as nossas vidas, aquilo que realmente nós podemos experienciar, confrontar e sentir que é a verdade do Cristo. Nada adianta dos outros nos dizerem, tenha fé nisso, tenha fé naquele outro, pois que verdadeiramente a nossa fé deve ser edificada em terreno fértil. E assim vem o Espiritismo nos dizer que tudo aquilo que nós construímos ao longo das nossas encarnações são de nossa responsabilidade, visto que não existe um Deus mau, que não existe uma criatura que nos criou para sermos infelizes, que todas as nossas vivências de hoje se devem muito às nossas escolhas que fizemos erroneamente no passado. Então, que nós possamos entender a casa na rocha como todas aquelas escolhas que nós fizemos para edificar nosso caminho na direção do bem. O que nós escolhemos todos os dias,
escolhemos o egoísmo, a maledicência, escolhemos ser amigos, inimigos, escolhemos falar bem, escolhemos agradecer, ou nós escolhemos a vibrar no mal, ou nós escolhemos a vibrar na negatividade todos os dias. Construir a casa sobre a rocha é confiar no Cristo. Construir a casa sobre a rocha é nós sabermos que nós temos problema e que apesar dos problemas que fazem parte da vida, há um novo dia que vai amanhecer amanhã. Se nós estamos doentes, a nossa doença é uma escola que quer nos dizer aquilo que nós precisamos aprender. E se a morte às vezes nos acompanha e nos espreita, que nós possamos ter e vislumbrar o caminho da eternidade, pois que ninguém sabe a hora de retorno à pátria espiritual. Estejamos então, portanto, preparados, preparemo-nos para isto, porque nós só temos o agora. O amanhã a Deus pertence. Não é porque nós temos o diagnóstico de uma doença às vezes difícil que nós temos que nos desesperar. Podemos sim sentir, sofrer, mas não nos recolhamos à desesperança, não nos recolhamos a sermos insignificantes perante a criação divina. Nos reconheçamos como uma potencialidade, uma criatura criada por Deus, à sua imagem e semelhança, portanto com 1000 possibilidades de enfrentamento, por mais difícil que seja a cada situação, que nós reconheçamos que podemos ser a casa feita na rocha. Por mais difícil que seja o terreno que estamos caminhando, por mais areioso que seja, vislumbremos no final do nosso caminho uma construção edificante feita em terreno rochoso e que nos leva para um lugar melhor, pois que as dificuldades do hoje são escolas para um amanhã mais abençoado. Que nós possamos ser a fé que esse pequeno trecho do Evangelho nos convida a ser. Sejamos a casa da rocha, sejamos a casa edificada nos pilares do bem, aquele bem que vem servir sem olhar a quem, aquele bem que se pratica quando ninguém está olhando, aquela caridade e aquela humildade que não se anuncia, que não precisa de reconhecimento. Então, quando nós verdadeiramente estamos posicionados em cima da rocha, significa que nós estamos posicionados ao lado de Jesus, aquele que entrega sua vida ao Mestre e diz: Mestre, aqui estou, e tu sabes qual é o melhor para mim. E quando nos entregamos a Cristo, a força e a coragem vêm de uma forma infinitamente maior. Que nós possamos ser a esperança do mundo, a esperança de um novo amanhã e a esperança de que dias sempre melhores virão, pois estamos aqui numa ascendência para progredir rumo ao infinito. Que Jesus, esse mestre de amor, nos acompanhe nessa trilha abençoada que nós temos, rumo a construirmos todos a nossa casa em cima da rocha, que é feita de amor, de superação e sempre de esperança num porvir melhor. Que Jesus, esse mestre de infinita bondade, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim possa ser.